Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. E aí, Bom pessoal? dia. Olha só, olha só, gente. Deixa eu falar uma coisinha aqui. É, coloquem. Eu acho que o grupo de inglês está aberto. Avisem a galera que eu não vou aceitar sem o e-mail institucional, porque foi avisado. Inclusive, eu coloquei o link agora no grupo e falei: entrem com o e-mail institucional. Tem gente pedindo. Tem a Gislane, Micael, fala para eles fazerem e-mail institucional deles, porque há uma semana atrás nós colocamos no grupo todas as listas, a forma de entrar, ensinamos a todo mundo, tá certo? Então, não dá. Quem falou? Lilian estava falando, Lilian. Foi sem querer, professora. Oi, foi sem querer. Então tudo isso foi avisado, né? Nós combinamos, eu fiquei à disposição para ajudar, coloquei as listas lá e falei que se precisasse de ajuda eu estava lá para ajudar, tá? Então não tem mais desculpas de não estarem com e-mail institucional, gente. E uma outra coisa, por que é importante o e-mail institucional? Porque isso dá uma segurança para a gente, para vocês alunos e para nós professores, tá certo? E aí fica muito melhor para vocês. Uma outra coisa, usando esse e-mail, vocês entram sem precisar pedir permissão, porque toda vez que você está dando uma aula e o aluno chega aí pedindo permissão, permissão, isso atrapalha, né? Você tem que parar para ficar permitindo, permitindo, permitindo. Então, por isso, justamente essa, esse interesse em ter o e-mail institucional que é de vocês, tá certo? Deixa eu desligar aqui um pouquinho que eu vou checar uma coisa para eu começar, tá? Só um minutinho. Bom, então, galera, eu voltei. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Tá, como é que tá o som? Tá tudo legal? Tá de Tá boa? sim, tá Tranquilinho, de né? boa. Bom dia, KN. Já tomou café? Bom dia. Já sim, a senhora. Eu tô acabando de acordar, ainda tô com a xícara de café aqui, ó. A Karine fica com comer professora é Hum, difícil. né? Então, para acordar é cedo, né? E aí, a professora já colocou português na cabeça de vocês já estão acordados. Por isso que é legal eu começar agora, né? E poder falar com vocês agora, porque vocês já levaram uma pancada aí na cabeça, né, de português. E após? Eu Tá tô bom, dormindo Acordou ainda, professor. 8h30. né? A Verônica acordou vocês que horas? 7 horas foi? É, Vitória? 8h30. Eita, meu Deus.
Mas tudo bem, vamos lá. Então, silencie o microfone de vocês, vamos começar aqui. Então, gente, o que é que vai ocorrer com as aulas de inglês? Como é que vai ser, né? A gente já falou, eu tinha falado para vocês no dia que nós fizemos a apresentação de professores tal, e tudo mais, né? E eu falei para vocês que nós iríamos trabalhar a gramática e também a compreensão textual, tá? Para vocês, agora, nessa altura do campeonato, é isso que vocês têm que fazer, é isso que vocês têm que treinar, é isso que vocês têm que aprender, justamente para focar no Enem. Agora, aí vocês me perguntam, professora, mas e aí a gente estuda gramática para fazer prova do Enem? Não, vocês não precisam estudar gramática, vocês vão estudar gramática porque vocês vão relembrar, né? E para vocês ficarem aptos a entenderem o texto que vocês vão ler. É porque a gramática ela vem junto com o texto, né, para fazer ela contribui da seguinte forma. Se você não tem a gramática, você não vai compreender o texto, você não vai ler bem, você não vai reconhecer tempos verbais, você não vai reconhecer uma situação que tiver ali numa frase, no próprio texto. Embora as questões do Enem, ela não vai cobrar de você, tipo assim, questões pontuais em relação à gramática. Mas, como em toda língua, você precisa saber a gramática, né? Como a língua portuguesa, você precisa saber escrever bem, você precisa compreender aquelas regras gramaticais para você poder fazer uma redação bem legal. Por exemplo, quando você vai fazer a sua redação do Enem, né, em língua portuguesa, você não precisa estar discutindo questões gramaticais, mas você, tipo, uma questão sobre verbo, sobre adjetivo, não vai ser cobrado de você. Mas você tem que saber e tem que escrever bem, para poder ser bem compreendido, né? E dar o seu ponto de vista na sua redação. Pronto, a língua inglesa é desse jeito. Nós estudamos ela, né, as questões gramaticais, para que no texto, quando formos ler, compreendamos bem e tiremos as nossas respostas para fazer uma prova bem boa né, e acertar bastante, né? E que eu acho que é bem tranquila, né? Porque são só 5 questões. Então, vamos lá. Anteriormente, quando eu começo, né, eu costumo fazer uma revisão. Gente, olha só, o terceiro ano do ensino médio, ele é todo de revisão. Aí você vai ter um momento que você vai dizer bem assim, mas eu já vi isso. Mas será que você realmente aprendeu ou você só estudou naquele momento que era de prova, para tirar uma nota? Então, toda a base do terceiro ano, ela é de revisão, tá? E de intensificação daquilo que você já viu, que você já aprendeu nas outras séries. Então, não cabe mais aqui a gente estar passando ao pé da letra determinado conteúdo para você fixar. Como é que você vai fazer se você tiver dúvida? Eu vou passar aqui, eu vou te mostrar de novo, nós vamos relembrar juntos. Agora, você também tem que fazer a sua parte, né? Você tem que estudar em casa. A parte de gramática você tem que estudar em casa. Mas alguém pedindo para entrar aqui, e foi como eu falei, né? Avisem lá ao Idairã. Entendeu, gente? Então, o que é que acontece? Novamente, gente. Isso é muito chato. Mas, enfim, vamos continuando aqui. E aí eu costumava perguntar, ô Vitória, avisa aí no grupo que só com e-mail institucional para mim, por favor, se você puder. Eu já avisei. Tá joia, obrigada, viu? Então, gente, só para não me atrapalhar e não... Voltando ao meu raciocínio aqui. Então, toda vez eu começo revisando. E aí, vocês podem perguntar, professora, de novo o verbo to be? Sim. E, na verdade, o verbo to be é porque nós, brasileiros, nos acostumamos a dizer que ele é verbo to be. Mas o nome dele é verbo be, ok? To,
vem o to antes, porque é para dizer é a sua forma no infinitivo, né? Porque você coloca o to antes para dizer que em português ele significa ser ou estar. Ou seja, é a forma infinitiva de dizer ser, estar, ser ou estar em inglês. E aí você coloca o to na frente do be. Mas o nome do verbo mesmo é verbo be. Então, antes de chegarmos a ele, vamos falar um pouquinho de pronomes pessoais em inglês. Gente, para a gente fazer essa construção de conjugação de verbo, você não faz nada se você não tiver os verbos, aliás, os pronomes pessoais, que são essas palavras que você substitui pelo nome. Quando você não coloca o seu nome, ou então o sujeito, você vai trocar pelo pronome. Tá? Isso aqui é básico, a gente aprende lá no 6º ano, né? Mas revisando, relembrando, porque vai ter alguém que vai dizer, eu não me lembro disso. Enfim, tá aqui. Nós temos os pronomes pessoais da língua inglesa, né? O I, you, he, o she, o it, o we, you, e they, certo? Passando aqui o PowerPoint, só um minutinho. E aí, o conteúdo da gente, tempos verbais. Por que eu coloquei os pronomes antes? Porque para poder conjugar, nós vamos precisar do auxílio dos pronomes, tá certo? Então, vamos mostrar o primeiro tempo verbal que nos interessa, que é o verbo to be. Ou verbo be, no nosso caso, verbo be, né? Porque eu já expliquei porque essa questão do to na frente, né? Mas para que serve mesmo o verbo to be, né? A vida toda, vocês passaram aprendendo as formas, né? Mas para que ele serve? Qual é a intenção de você usar o verbo to be, né? Ou verbo be. Vamos falar verbo be. Nós precisamos desse verbo para dar ou pedir informação pessoal, para falarmos de datas, dias da semana, meses do ano, né? E essas questões no geral, tá? Você não consegue fazer uma outra coisa, tipo, mais construir uma frase, ou então fazer um pedido mais complicado com o verbo to be. Ele é para isso, para esse tipo de coisa. Se você for usar, por exemplo, se você quiser fazer um pedido, ou perguntar uma outra coisa com um outro tipo de verbo, por exemplo, se você quer perguntar a alguém se ela gosta de pizza, você não consegue fazer isso com o verbo to be. Se você quer perguntar se a pessoa sabe nadar, ou andar a cavalo, ou andar de bicicleta, você não consegue fazer isso com o verbo to be. Você consegue fazer isso com outros verbos, né? Os outros verbos de um modo geral. Esse daqui específico, o verbo be, serve para isso. E mais algumas outras coisas que eu não coloquei aqui, mas coisas mais simples, tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Então, agora, aquilo que vocês passaram a vida toda aprendendo, que foi a conjugação. Professora, mas para que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso para quando você for fazer uma questão de gramática, que for basicamente em relação a isso, né, de questão de gramática, ou para quando você estiver lendo um texto, que seja um texto de informação pessoal, por exemplo, alguém se apresentando, falando de si, você reconhecer que o texto está todo praticamente, o tempo verbal que predomina ali é o verbo be, certo? Então, aqui as formas que você já conhece, vocês já conheceram a vida toda, tá aqui a conjugação, né? I am, you are, he is, she is, it is, ou it is, we are, you are, they are. E aqui nós temos eu construí até uma frasezinha simples, né, para que vocês compreendam melhor. Mas adiante nós temos a forma negativa. Existe só essa forma de negar? Não.
existe a forma abreviada, a forma contraída. E aí, gente, o que é que você... quando você vai ler um texto, o que você acha, você encontra na escrita, encontra mais... É mais fácil de você encontrar essa forma aqui, o I am not, do que você encontrar o I am not, tá? Por que que existe a forma completa e a forma abreviada? Ou a forma contraída? A forma contraída é como nós falamos no dia a dia. Ela é mais usada e melhor para usarmos na frase. Aliás, numa frase, alguma coisa que estejamos falando, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, fica melhor e soa melhor na fala eu dizer I'm do que dizer I am, tá? Mas as duas são aceitas, as duas estão corretas. O porém é que na escrita vai aparecer mais o I am not. E na fala, quando estivermos falando, as pessoas vão dar preferência ao I am. Se você for falar com um britânico, um americano, canadense, ele não vai dizer I am not. Não, ele vai dizer I am, tá? E mais o complemento da frase do que ele estiver falando ou exemplificando, certo? A forma interrogativa. Forma interrogativa, eita, galera, olha, cometi um erro super básico. Né, Vitória, qual foi o erro básico que eu cometi aí? Hein, Vitória? Vitória, me ajuda, Vitória. Qual foi o erro que eu cometi aí, Vitória? Vitória é estudante de inglês há um tempão. Oxi! Qual foi, Vitória? Mas as outras pessoas têm que responder também. Ah, tá. Eu Quem faz aula Mas será que eu fiz alguma coisa aqui porque eu quis errar ou foi de propósito? Acho que foi de propósito. Então, como é que fica isso aqui? Isso aqui é Essa partezinha aqui, ó. A senhora tem que botar o are you, is he, she, is it, are we, are you, are they. Perfeitamente, Vitória. Olha só que coisa mais linda. Então, se eu não faço isso aqui, como é que eu vou saber que vocês entendem que o restante sabe que isso aqui está errado? Olha só. Então, gente, para fazermos, avisa a Luciene que só institucional, gente. Para fazermos essa pergunta aqui, olha, eu coloquei em português, gente, a nossa é assim, ó. Aí vem o sujeito, vem o verbo e vem o complemento. Em inglês, não. O verbo tem que vir primeiro, depois o sujeito, depois o complemento, certo? Então, por isso que a ordem da interrogação em inglês, de fazer uma frase, construir uma pergunta em inglês, essa ordem, ela se inverte. Então, o que é que vai acontecer? Aqui, ó, am I, tá vendo? Eu coloquei aqui, coloquei tudo doido. Mas aqui, ó, vem para cá. Esse aqui tá certo, ó, foi interrogação. Aqui vem para cá. O is vem para frente do he. O is vem para frente do she. E aí vice-versa. Quando vocês receberem isso aqui, vai estar corrigido, vai estar certinho. E aqui, ó, o que acontece? O am, vem para cá, para frente do I. O are para frente do you. O is para frente do he. Tá? E aí eu construí aqui de forma, né, maluca aqui para ver se vocês percebiam que isso aqui não está construído de forma correta, não está errada, certo? Então, passando mais adiante. Mas quando vocês receberem o PDF ou eu vou mandar isso aqui para a sala em PDF, vai estar corrigido, tá? E aí, gente, quais são as formas do verbo be, né? Quais são elas? Como é que eu faço para reconhecê-las em uma frase, para construir frases? São essas três aqui que a gente já viu, já conhece há muito tempo. O presente simples só existe com aqueles outros verbos, com o do. Toda vez que você vai estudar, você vai aparece aqui
O presente simples é construído só com do, does, don't, doesn't. Não, gente. Presente simples também existe com o verbo to be. Com o verbo be. Presente, as formas que representam o presente do verbo be são essas. O am, o is e o are. Né? Tanto é que tem um exemplo aqui, ó, de uma frase, né, construída certinha aqui, ó. I am a teacher, ou então I am. Pode ser. Né? Se você estiver conversando com alguém, a pessoa não vai dizer I am. Não. Tá? Na fala, ele vai dizer I'm a teacher. Tá? Ok? He is a student. Então, are you my teacher? Tá? Então, aqui está aqui a forma certinha, construída, e mostrando aqui as formas básicas do verbo be no presente simples. Ou seja, o presente. Am, am, is e are. Ok? Mais à frente, vamos lá, vamos adiantar isso aqui. E aí, uma outra coisa que vem logo em seguida é o uso do presente contínuo. Tá? O presente contínuo, present continuous, ele precisa de uma ajuda para ele poder existir, para ele poder ser. E aí ele vai pedir um auxílio ao verbo be. Se ele não tiver esse auxílio do verbo be, ele não tem essa construção. Tá? Então, para que a gente usa o verbo, o tempo presente contínuo? Para expressar situações, né, ações que está em progresso no momento em que você está falando, que você está conversando com alguém. Por exemplo, agora, se eu pergunto a alguém aí da sala, alguém que está aí do outro lado, por exemplo, se eu pergunto ao Isaac, eu não sei se o Isaac está aí. Eu estou, professora. Você está, né? Pronto. Isaac, o que é que você está fazendo agora? O que é que nós estamos fazendo agora? Assistindo a aula. Assistindo a aula, né? Nós estamos assistindo a aula. Você está assistindo uma aula agora. Então, como é que você poderia dizer eu estou assistindo a aula agora? In English. E aí? Professora. Como seria assim, isso? Eu estou assistindo a aula agora. I looking, não sei. Look seria ver, né? Não teria mesmo sentido, teria? Looking é procurar. Apropriado. Pronto. Look é procurar. Vitória, help me, please. Could you help me? We are. Huh? Yes, I can. Okay. Yes, I can. Please go ahead. Okay. In English, we are studying. We are studying. What? What we are studying? English. Yes. Now, at the moment, ok? Ou então, uma outra coisa interessante que você pode colocar na frase para que a ação seja entendida que você está praticando aquela coisa agora, no momento da sua fala, você pode colocar o advérbio de tempo now, today, tomorrow, in the future, yesterday. Tá certo, gente? Mais adiante eu vou colocar, vou acrescentar isso. Então, gente, se eu pergunto para o Isaac, Isaac, o que é que você está fazendo agora? Teacher, I am studying English now. Ou então, I am studying English now. Certo? Ou seja, eu estou estudando inglês agora. Nós estamos. We are studying English now. Certo? You are, he is, she is studying. Por exemplo, Vitória, she is studying English now. Isaac, he is studying English now. Nós todos, we are studying English now. Certo? Então, para que serve esse tempo presente contínuo? Para ele falar de uma ação que está acontecendo nesse exato momento que nós estamos falando. Certo? Eu acho que isso ficou bem claro. E uma outra coisa que em português nós temos, que é o ando. Por exemplo, quando queremos falar de uma forma verbal, por exemplo,
Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou comendo uma maçã. Eu vou. Eu estou indo para o shopping, tá? Coisas deste tipo. Então, essas terminações, ando, endo e indo, elas são essa terminaçãozinha aqui, o ing do inglês, para que o tempo seja construído dessa forma. Eu estou estudando agora, tá? Então, por exemplo, o verbo study é o verbo estudar. Então, para que eu transforme ele nessa situação transforme ele de estudar para estudando, eu tenho que acrescentar o ing, certo? Então, está aqui a formação, gente, ó, muito simples. Usamos as formas do verbo be, que são o am, o is e o are, mais um verbo principal, mais o ing. O que é que a gente fez agora? Vamos mostrar aqui na frente, tá? Então, usando o present continuous. Então, se eu quero dizer, o que é que você está fazendo agora? Estou estudando inglês agora. I am, is, study. Poxa, I am, is. Tá doido isso aqui, viu? Pessoal, tira isso aqui não tá correto não, tá? É que foi muito sono. I am studying, esse is não existe aqui não, tá? Não se faz isso aqui não, eu vou consertar. I am studying English now. You are studying English now. He is studying English. She is studying English. Professora, mas por que você esqueceu do it? O pronome it, você usa ele para coisas específicas, que é para coisas, falar de coisas, de objetos, né? Que você quer citar em uma frase. Aqui, nós não dizemos que coisas estudam, né? Fazem esse tipo de ação, né? Então, se for uma outra ação, a gente pode colocar. Mas como é o caso do verbo estudar, não, tá? You are studying English now. They are studying English now. Ok? Então, isso aqui é basicamente a construção, né, da conjugação do verbo, do present continuous. E o que vocês precisam prestar atenção, esse is aqui não existe, é que, ó, qual é a formação? Vamos voltar só mais um pouquinho para que vocês entendam melhor. Então, qual é a formação? O presente do verbo be, que é o am, o is e o are, mais um verbo principal, mais o ing. Então, como é que isso fica? Olha aqui o presente do verbo be, mais um verbo principal, que é o verbo study, mais o acréscimo de ing. Então, eu estou com a estrutura aqui completa, com seus complementos, sujeito e tudo mais. Então, isso é o present continuous. E o que é que ele precisou para poder existir? Ele precisou do auxílio de quem? Do verbo be, am, are, is, are e are. Tá? Hoje nós estamos falando só dos tempos presentes. Em outra aula a gente vai falar dos tempos passados. Tá? E aí agora a gente entra aqui nessa questão do simple present, ou presente simples. Agora, como eu falei anteriormente, o verbo be, ele também existe no presente. Só que ele é um verbo que ele é independente, ele é separado, ele serve para aquelas ações, para aquelas coisas que eu falei anteriormente. Agora, esses outros verbos, por isso que eu gosto de dizer de chamá-los de outros verbos, porque eu posso fazer muito mais coisas com esses outros verbos. Tá? E quais são eles? O verbo play, o verbo study, o verbo dance, o verbo swim, ride, run, e todos aqueles verbos que eu já passei para vocês, que vocês já aprenderam comigo, todos aqueles verbos regulares e irregulares, né? Aquelas listinhas que a gente aprendeu. Então, a gente não pode deixar de sempre ter em mãos aquelas listas de verbos, né? Regulares e irregulares. Porque quando formos falar de presente simples, de passado simples, nós vamos recorrer àquelas listas, certo? Aí uma outra regrinha básica para a construção do presente simples, do simple present. Precisamos dessa regrinha, dessa regrinha, dessa regrinha. Nós vimos bastante isso
em acho que 2019, não sei se vocês viram. Mas eu acho que eu ainda toquei nesse assunto o ano passado. Bom, a primeira regrinha é que a gente acrescenta S ao verbo. Essa é a regra geral. Eu costumo colocar 1, 2, 3, porque existe a regra geral e as outras regras. Mas essa daqui, a primeira regra, que é a geral, você acrescenta S. Ô, professora, como assim? Como é que eu acrescento S? Eu saio acrescentando S onde? Em que situação? A terceira pessoa do singular. E como é a terceira pessoa do singular? Nesses dois tempos verbais que eu mostrei agora, a gente não precisa disso. Não precisamos. Nós só vamos precisar dessa regra quando estivermos falando de presente simples com outros verbos. Se forem o verbo be e o present continuous, a gente não precisa disso, certo? E nem de verbos modais, nem de future, nem em nenhuma situação dessa. A gente ainda vai falar ainda de verbos modais e dos tempos futuros, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Regra geral, acréscimo de S. Segunda regra, se o verbo terminar em S, SH, CH, X, Z, I, O. Se eu tiver verbos que terminem nisso aqui, eu vou acrescentar o S ao verbo depois da terceira pessoa do singular. E a terceira regra é o seguinte, eu troco o Y por IES, se o verbo terminar em Y. Mas eu só vou trocar o Y por IES se esse verbo que eu estiver usando tiver uma consoante antes do Y. Quase que eu não falo Y, gente. Eu só troco esse Y por IES se o verbo terminar em Y. E como é que é isso? Como é que o verbo termina em Y? Como é que eu posso pensar aqui? Vitória, me ajuda aí de novo. Qual é um verbo que eu posso fazer, construir o presente simples, né? Fazer essa regra na terceira pessoa. Colocar essa regrinha, aplicar essa regra. Eita, professora, calma aí. Vamos lá. Esqueceu, né? Tô... Eu vou colocar essa regrinha no PDF depois. Eu vou fazer a conjugação desse exemplo aqui, porque tem que ficar depois. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei, só coloquei em cima. Não coloquei o exemplozinho, não. Ô, professora, study. Lógico. É óbvio, olha, tem o verbo study, tem o verbo, que mais? Say, play. Say, play. Será que se aplica essa regra ao verbo play e ao verbo play? Não sei, acho que não, porque tem só um coisa. Tem só um coisa. Vamos lá, vamos deixar bem claro aqui agora, Vitória. Depois eu vou colocar o exemplo com a regra com S, com SH, CH, e vou deixar um outro, vou aplicar um outro. Era para ter feito e acabei esquecendo. Mas vamos lá. Quando eu acrescento S, a terceira pessoa do singular, por exemplo, se eu estiver usando o verbo work, eu posso dizer I work, you work, we work, they work, tá? Mas eu não posso dizer he, she ou it work. Eu tenho que dizer works, tá? No verbo work, eu acrescento o S, a terceira pessoa. E quem é a terceira pessoa? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar para o início do PowerPoint. Quem é a terceira pessoa? Vamos lá. Quem é a primeira aqui, ó? I. Quem é a segunda? You. Quem é a terceira pessoa? No inglês, nós temos 3 pessoas aqui que representam a terceira pessoa. O he, o she e o it. Por isso que eu separei aqui, ó. Essas pessoas aqui, elas funcionam no singular. Elas são uma só, tá? Por exemplo, eu só posso ser eu, né? Eu sozinha. You, você sozinho. O he, se eu estiver me referindo ao he, é ele sozinho, uma pessoa. O she, ela sozinha. O it,
pode ser um objeto, um animal, mas ele só. Agora, se eu quiser me referir a mais de uma pessoa, eu vou dizer we, eu vou dizer you, eu vou dizer they. Certo, gente? Então, para que fique claro, I, primeira pessoa, you, é como o português, aqui eu estou trazendo para o inglês. I, eu, you, você, he, she ou it, ele, ela, pronome neutro que pode ser ele ou ela. As coisas, os animais, os objetos, eles têm feminino e masculino. Então, por isso que eu coloquei ele ou ela, tá bom? E aí, terceira pessoa, he, she ou it. Essa é a terceira pessoa do singular, tá? Essas são as pessoas do plural, we, you e they. Mas no singular nós temos 3 que representam a terceira pessoa. 1, 2, 3. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Beleza? Voltando para onde eu estava. Então, que isso aí fique bem claro para que vocês não se confundam mais quando estiverem fazendo uma prova com esse conteúdo. Quando vocês forem fazer por exemplo, uma prova em uma universidade, uma faculdade particular, por exemplo, se vocês forem tentar nessas outras aí, tipo Pitágoras, é claro que vocês vão tentar primeiro fazer o DAUFAL. O DAUFAL, né, o Enem, ele é todo contextualizado, ele não vem questões de gramáticas assim muito específicas, mas numa universidade ou numa faculdade particular privada, ele pode vir questões de gramaticais assim, desse jeito, tá? Com gramática pura. Então, é bom você saber dos dois, tá? Então, voltando aqui, Vitória, a regrinha, verbo work, eu tinha falado agora. Agora, se eu tiver na segunda regra, se eu tiver verbos que terminem em S, SH, CH, X, Z e O. Então, olha só. Eu vou pegar um verbo que termina em CH, por exemplo. Ao invés de pegar o verbo que termina em S. Uma coisa que vocês gostam muito de fazer quando vocês estão namorando, o que é? Vitória? Kiss. Kiss, né? Vocês gostam muito de quê? De beijar, né, pessoal? Vitória namoradeira. Vitória namoradeira. Quem mais que não gosta de beijar, né? Então, a coisa melhor depois quando se namora é quando se beijar, né? Então, pessoal, nessa segunda regra, por exemplo, o verbo kiss, ele termina em S, tá? Então, se termina em S, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar, eu não coloquei em vermelho, mas vou ajeitar, viu, pessoal? Foi feito na madrugada isso aqui. Você acrescenta ES à terceira pessoa. Professora, como é que é isso? Vamos lá, vamos visualizar. I kiss, eu beijo. You kiss, você beija. He, she, it kisses. E aí, o que você vai fazer? Ao verbo kiss, você vai acrescentar o ES. É porque o verbo, existe o plural e o he, o she, o it se juntou a 3 pessoas? Não, pessoal. Isso não é plural, isso é singular, isso é porque é a segunda regra do inglês, que esses verbos terminados nessas letras aqui, com essas terminações, você acrescenta ES à terceira pessoa. Você acrescenta ES ao verbo depois do he, do she e do it. Espero que isso tenha ficado bem claro, tá? Agora, voltemos aqui para a terceira regra, que troca-se o Y por IES se o verbo terminar em consoante. Tudo bem, Vitória? A Vitória acertou. O verbo study, ele termina em Y e antes dele vem uma consoante. O que é que eu faço? Esse Y cai fora e eu acrescento IES. Mas eu faço isso aonde? Somente quando eu colocá-lo depois do he, do she e do it. Por exemplo, I study, you study, he, she, it studies, ou studies, tá? E aí, Vitória também falou do verbo say e do verbo play. Esses dois, Vitória, não trocamos o Y por IS. Apenas acrescentamos o S. Por quê? Por quê? Por quê?
Alguém sabe? Alguém Pergunta lembra? pra senhora. Uai! Uai, Vitória. Por que, Vitória, tem uma vogal? Porque tem É uma isso vogal. aí. Entendeu? Tem uma vogal antes do Y. Quando isso ocorrer, você acrescenta apenas o S. Essa regra, aí vai funcionar a primeira regra. S para todo mundo. Certo? Era pra senhora ter colocado aí, viu? Oi? Era para quê? Era pra ter colocado aí na terceira regra. No Não era negócio de isso? vogal e tal. Não, mas tenha calma, que isso vai. Eu vou acrescentar ainda. Mas eu quis também, veja, que se eu coloco tudo, eu já dou tudo de mão beijada para vocês. Eu quero que vocês lembrem. A intenção é pegar vocês e fazer com que vocês lembrem das coisas. Esse aqui não foi porque eu esqueci, não. Tá? Eu esqueci de colocar, de fazer uma frasezinha só. Mas a questão da regra eu deixei justamente essa sem o exemplo do verbo play e do verbo say, para que vocês se lembrassem da outra. Porque na maioria das questões as pessoas não colocam. As pessoas não é colocado e você erra, porque você acha que tem que trocar tudo por IES. E não é, na verdade, tem que saber as duas. A outra fica implícita, não se fala muito. Presta atenção se não é. Lá no seu curso de inglês. É ou não é? Sei lá. Esqueci os conceitos básicos. Bora lá, então, continuando. Continuação do presente simples. Agora é que a gente vai para o X da questão. Mas, professora, mas por que eu preciso disso? Gente, isso aqui, essas 3 coisinhas é para você fazer uma frase afirmativa, só isso, tá? Essas 3 coisinhas. E aí, quando é que eu uso o famoso do ou does? Quando é que eu uso o don't e o doesn't? Por que eu estou falando don't e doesn't? Porque eu estou falando, é melhor para a fala, mas para a escrita, do not ou does not. Certo, gente? Então, quando é que eu uso essas situações? Quando é que eu uso do? Quando é que eu uso does? Quando eu for fazer pergunta. Isso é básico da língua inglesa. Não existe uma pergunta usando o presente simples com os outros verbos se eu não colocar o do nem o das antes da questão, da pergunta. Tá? Não existe uma frase negativa se eu estiver usando o presente simples com outros verbos, se eu não usar o do not ou does not. Ou na fala, don't e doesn't. Não existe isso. Tá? Vai ficar gramaticalmente incorreto. Por que a gente tem tradução esse does not, esse don't, esse do e esse does? Quando eu estou traduzindo ali, não. Eles são auxiliares do verbo que vai ser o principal da questão. Tá? Então, eles não têm tradução. Agora, o do, quando ele significa verbo fazer numa pergunta, numa questão, ele tem significado? Sim. Depois a gente vai ver isso mais na frente. Então, se liguem. Para fazer frases afirmativas ou afirmações usando o presente simples com outros verbos, eu vou usar as 3 regrinhas. ES e IES por Y, tá? Agora, quando eu for fazer frases com perguntas ou negativas, eu vou usar essas 2 coisinhas aqui que eu mostrei aqui a vocês. Pronto. E aí, gente, depois disso, depois de usar um pouquinho da gramática, de ter relembrado um pouquinho da questão de gramática, né, que foram o que a gente viu hoje? Nós vimos o verbo be, o presente do verbo be, nós vimos o present continuous e nós vimos o present, o simple present, ou seja, o presente simples com outros verbos. Tá? Depois o PDF vai ser mandado para vocês lá na sala online, tudo bonitinho, tá? Arrumado, viu, Vitória? Com exemplos, com mais exemplos. E aí, o que eu peço para vocês? Que vocês estudem, leiam com calma, vocês vão ter 15 dias, olha só, eu só vou falar com vocês agora
no dia 23. No dia 23, nós vamos fazer leitura de texto, nós vamos fazer compreensão textual. E para essa compreensão textual acontecer, o que que preciso? Como é que a gente vai fazer essa compreensão textual? Como é que nós vamos ler um texto em inglês sem precisar ler horrores, sem precisar estar com o dicionário do lado? Gente, vamos nos lembrar das regrinhas que nós vimos no ano passado, que foi as técnicas de leitura. Nós vamos precisar de saber o que é scan, skinny, scan, tipologia textual. E aí, eu vou relembrar isso para vocês? Vou, na próxima aula. Então, a próxima aula vai ser assim, mais de compreensão textual. Tá? A gente vai trabalhar mais com o texto. Uma semana a gente fala muito de gramática e na outra semana a gente fala de texto. E no final, quando começar o finalzinho do mês, a nossa aula vai ser com uma música. E aí vai ter o quê? Primeira aula do mês, gramática. Segunda aula, compreensão textual. E todo mês a gente vai ter uma música para a gente interpretar e para a gente tentar ver se a gente canta aqui, tá? E aí vocês podem aprendê-la em casa. É claro que eu vou colocar ela antes. No programa, quando eu colocar lá na sala, pode ser que hoje eu não dê tempo de eu colocar tudo, mas eu coloco nesse finalzinho de semana, né? Coloco tudo lá, vocês só precisam ler. Nesse primeiro momento, vocês só vão precisar ler, tá? Ô, professora, cantar aqui não, por favor. Você canta na sua casa, eu canto com vocês, tá bom? Eu ajudo a cantar. E aí, gente, é bom. Para que serve a música? Né? Para você treinar vocabulário, para você treinar tempos verbais, para você treinar tudo. A música, ela serve para tudo. Para a sua leitura, para compreensão textual, para pronúncia. Então, por isso que eu gosto sempre nas aulas de inglês, eu fazer uma música com vocês também. E isso não poderia ser diferente, tá? E aí, na aula, no dia que tiver a última aula do mês, aí eu vou fazer só a música, interpretação, compreensão, pronúncia, tá? Tempos verbais, com a música também. A gente vai fazer destrinchar a música e entender ela sobre os vários aspectos, tá bom? Então, na compreensão textual, eu deixei um textozinho aqui bem simples, bem curto, para vocês responderem lá, tá? Vocês podem colocar as respostas no seu caderno. Gente, nessa primeira aula aqui, eu não fiz um textão, um exercício grandão para que vocês escrevam, não, tá? Isso aqui é muito mais pessoal, de organização sua. Você pega o seu caderno e diz, poxa, vou ver o textozinho da professora que ela deixou aqui para eu treinar a compreensão textual. Eu vou ver se eu entendi, eu vou usar as técnicas que eu já conheço, que é o scan, que é o skim, que é a tipologia textual, que é ver, tentar compreender o título do texto, o texto fala sobre o quê. Eu vou ver nas entrelinhas se eu consigo, lendo, eu consigo compreender do que se trata esse texto, tá? E eu vou usar as imagens, eu vou usar a linguagem verbal, eu vou usar a linguagem não verbal, né? O que é a linguagem verbal? O que é a linguagem não verbal? A linguagem não verbal são as imagens, são as informações em relação a esse tipo de coisa que aparece no texto. Imagem, gráficos, tá? Imagem e gráficos, tá? Números grandes, informações que você consiga perceber do que se trata um texto só olhando, tá? E qual é a linguagem verbal? A linguagem verbal são as palavras, né? É o texto em si escrito que você tem aqui para você analisar. E aí, você coloca no seu caderno e depois eu vou fazer na próxima aula eu confiro com vocês, se vocês acertaram, se vocês não acertaram, tá bom? Que aqui é mais uma questão de contexto, de cultura, né, da língua inglesa, que vocês precisam estar ligados. Por exemplo, você vai fazer uma prova de Enem
E aí você é uma pessoa que você não lê, que você não está contextualizado, que você não tem um conhecimento sobre música, sobre ecologia, sobre... É que você tem que aprender esse conhecimento todo agora? Não. Esse conhecimento que vocês devem ter quando vocês vão fazer o Enem, que vai ser cobrado de vocês, isso é construído durante os anos escolares de vocês, né? Durante esse tempo todo que vocês passaram estudando, isso é construído através da discussão e da aprendizagem de outros conteúdos, de outras matérias. Por isso que vocês, quando estão estudando, vocês, poxa, eu estou lendo um texto em inglês, mas que fala de ciências, eu estou lendo um texto de inglês que fala de política, estou lendo um texto em inglês que fala de literatura, né? Vocês que fizeram Enem, eu não me recordo se teve alguma questãozinha do Enem que o texto era um poema, tá? Então, a literatura na língua inglesa, tá certo, gente? Então, não se fala... Isso tem que estar... Isso é a contextualização. Por isso que o Enem se chama que é uma prova contextualizada, porque ela vai falar de vários aspectos, de outros conteúdos naquela determinada área, tá certo? Passando, e aí eu terminei por hoje.